Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, meus queridos e amados irmãos, chegou na hora certinha, a hora do início, né? Isso, glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos lá, a gente vai dar continuidade, a não ser que vocês que assistiram, né, a aula passada através do vídeo, vocês, se quiserem, a gente, glória a Deus, louvado, receba a renovação sobre sua vida. Vocês querendo, né, os que assistiram a aula, de repente ficou alguma dúvida, querem algum acréscimo, né, alguma explicação, aproveitem agora, né, pra gente... Ninguém nem assistiu. Pode confessar pecado também agora no começo. Assisti, mas esqueci quase tudo. Esqueceu, né? Olha só. Eu não duvido não. É por isso que a gente sempre fala, anotem, façam as anotações, isso é importantíssimo, né? Tá vendo? Eu tenho minha colazinha aqui, a cola santa, né? Porque de fato a nossa cabeça a gente não confia nela, né? Principalmente no final do dia, mente cansada, preocupação, estresse logo no começo da semana, aquela coisa toda que faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, não é só uma questão didática em si, né? Algo muito importante, as anotações, para futuras pesquisas também, tá? Então, né, futuramente aí vocês tragam um caderno, caneta, lancheira e etc. Vamos lá. Já que vocês... Bom, eu vou dar uma breve recapitulada aqui, pelo menos no que está anotado, né? Nós falamos na aula passada que nós devemos, como conselheiros, trabalhar por mudanças reais na vida das pessoas, né? Não é só uma questão de nós aconselharmos com palavras que venham trazer um conforto, alguma coisa desse tipo, mas que a gente possa propor, de fato, caminhos que essa pessoa reencontre a direção da sua vida, né? Então, propor mudanças reais, né? Aquilo que, de fato, pode ser aplicado e deve ser aplicado na sua realidade, né? A gente já falou de toda uma questão da aproximação, abordagem, ouvir, considerar, ponderar, fazer análise de como a pessoa responde, né, a cada uma das situações, enfim, tudo isso aí. Então a gente falou do alvo, né, abordar o problema, mostrar a importância do Evangelho, promover a conformidade com Cristo. Tá? A metodologia, ouvir, né, com discernimento, considerar as respostas do coração, falar a verdade bíblica em amor. Então foi por aí que a gente caminhou na aula passada, né? E dei alguns exemplos, algumas questões aqui, enfim, foi mais ou menos por aí, só para a gente não iniciar do nada, né? Então, na continuidade, eu quero falar com vocês hoje sobre que é preciso sempre estar atento, né, ao estado emocional do aconselhado, tá? Sempre a gente ponderar isso. É preciso sempre estar atento ao estado emocional do aconselhado, né? Ou seja, se ele sente raiva, trauma, frustração, mágoa, alegria, né? E isso é expresso por palavras, ironias, né? Eu odeio fulano, acho que Deus não se importa comigo, ninguém sabe o que estou passando, ninguém me entende. Nessas falas a gente já vai captando aí o estado emocional da pessoa, né? Como ela está percebendo tudo isso aí, né? Deus não se importa mais com ela, por que ela pensa isso, sendo um cristão? E a gente vem assegurando ela com as afirmações bíblicas, né? Que Deus não deixa, não desampara. A gente lembra que a gente falou de retrabalhar muitas vezes, porque assim, amados, não é porque nós estamos aconselhando cristãos, não é porque uma pessoa está 258 anos na igreja, em contexto de igreja, que é um cristão maduro, que de fato entende quem é Deus, que tem um relacionamento adequado com Deus. Infelizmente, muitos na igreja têm, embora tempo, né, de casa, por assim dizer, não tem a maturidade cristã muitas vezes. Então, nessas horas, a gente vê que faz uma grande diferença, né, ter a maturidade cristã, porque passa pelo sofrimento de uma maneira diferente daquele que
muitas vezes não tem uma ideia de Deus muito superficial, né? Um Deus muitas vezes mercantilista, um Deus que é um self-service, né? E no momento não está atendendo a sua demanda, mas quando a pessoa entende, tem essa maturidade, as coisas são mais fáceis nesse sentido, né? Ou não. Falo tudo isso aí, depois ou não, né? Como assim? Porque a gente sabe também, amados, que o estado emocional, nossa, como desconstrói, né, tantas convicções. Como as pancadas da vida, os traumas, o luto, decepções, frustrações, às vezes ela coloca uma nuvem cinzenta, né, na razão que estava estabelecida, né? Então por isso que falou não. Às vezes a pessoa está tão desnorteada da vida que aquilo que ela até tinha convicção, certeza, aquilo às vezes vai se tornando um pouco confuso. O ser humano é instável, né? O ser humano oscila demais. O ser humano está com a fé lá em cima e às vezes a situação faz com que a fé dele se esvaia, né? Bom, mas o que eu quero abordar de fato, a proposta da aula hoje aqui no início, é sobre a aceitação social, né? A cobrança de realizações profissionais, como gasta seu tempo, como ela pessoa, tá? Está respondendo à vida. Muitas vezes o que nós temos deparado, pessoas estão desnorteadas da vida, em crise, por conta de uma demanda não atendida. Que demanda é essa que eu estou me referindo? Estou me referindo a essa imposição social do consumismo, das realizações, do empenho, né? Porque tem gente que até para ser pai ele pensa que tem que ter um empenho extraordinário, né? Não é só no âmbito profissional. As pressões que a sociedade impõe sobre todos nós é algo que tem sido prejudicial de mais de 2 séculos para cá, após a Revolução Industrial. As pessoas viviam mais tranquilas, por assim dizer, né? Com menos exigência. Então, por exemplo, o consumismo é algo terrível, né? Que muitos de nós, que não deveríamos ser pautados por isso, nós, muitas vezes cristãos, nós somos afetados por isso. Eu digo que o consumismo é mais ou menos assim, é a gente comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar o que não é para as pessoas que não gostam. Quer tomar um copo? O consumismo propõe nós comprarmos aquilo que nós não precisamos com dinheiro que nós não temos para mostrar o que não somos para as pessoas que nós não gostamos, não é? E esse consumismo, exatamente, é isso mesmo, sem dúvida. Pensem, não é? As crises, amados, as angústias, as dificuldades relacionais muitas vezes derivam, né, de uma ótica consumista. Casais, dá problema, dinheiro dá problema no relacionamento conjugal, sim ou não? Mais tarde. Quem não responder porque não é casado, não é possível. Mas né? Eu não sou não, mas eu sei que já tive problemas assim. Né? É pior que todos. Financeiro abala tudo mesmo. A angústia, muitas vezes, né, de você não alcançar um padrão estabelecido, não só pela questão do consumismo em si, porque há consumismos e consumismos. A gente está falando só de questões materiais apenas, de bens, né? A gente está falando, por exemplo, de status, né? Então as pessoas elas pensam que elas têm que chegar. A rede social ela tem trazido um advento, né, bem recente das redes sociais, tem trazido angústias no sentido de que pessoas pensam que se elas não forem aprovadas naquele ambiente, se não tiverem os likes, os views, os inscritos lá, né, essas pessoas entram em crise. Então olha que coisa doida, como que a gente tem vivido todas essas questões, né? E muitas vezes a gente se depara com pessoas que a gente vai aconselhar e elas têm essas crises de que elas não são aceitas socialmente, né? A resposta nos relacionamentos, por exemplo, a expectativa gerada no casamento, a expectativa gerada em um filho que não corresponde à educação que o pai está tentando lá, né, construir na vida dele, enfim, essas sofisticações, esses empenhos, tudo isso a gente precisa ter muito cuidado, amados. E a gente precisa entender toda essa dinâmica para que a gente possa reorientar essa vida nos princípios da palavra de Deus, que Jesus disse lá em Lucas capítulo 12, verso 15, lembram do texto? Lucas 12, verso 15, né?
Tá desarmada hoje, não tá armada, tá com canivetinho aí, né? Canivete. Tá com a espada, canivete isso aí. Então, Lucas 12, 15, pelo menos eu estou puxando na memória aqui, eu acho que é isso, né? Jesus disse em uma certa ocasião que um rapaz veio até ele e disse: Senhor, reparte aí a herança aí entre eu, os irmãos aqui. Jesus disse: não fui chamado para esse negócio não é meu ministério, não tem nada a ver com isso. Mas Jesus aproveitou a ocasião e disse o seguinte: olha, a vida de qualquer não consiste nos bens, na abundância dos bens que a pessoa possui. É mais ou menos isso o texto? É isso? Me ajudem aí. É o 12, Lucas 12, 15. Tá certo? Eu estou puxando tudo na memória aqui. E ele disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça. Isso, da avareza. Porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Exatamente. Então, para se guardar dessa... Irmãos, o dinheiro não é o problema em si, né? Paulo vai dizer que achar que o dinheiro é problema, eu tenho uma solução facinha para vocês. No final da aula eu passo um pix, passa tudo para mim, seja feliz em nome de Jesus. Então não é o dinheiro em si, né? O Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, verso 10, não me falha a memória, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? É esse apego excessivo, né? É achar que a vida, ela é uma vida que vale a pena se eu conquistar status, bens, dinheiro, conforto e etc e tal, em detrimento da própria vida, em detrimento da alma, da qualidade de vida, dos relacionamentos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado sobre essas propostas aí que a humanidade ela tem. Mas amada, bem-vinda, fique à vontade, puxa a cadeira e sente no chão. A aceitação social, ela é algo que a gente precisa trabalhar muito, porque as pessoas elas são mal resolvidas, né? As pessoas elas não são resolutas em si mesmas. As pessoas elas precisam da aprovação de outras pessoas para saber quem elas são. E em Cristo, amados, nós temos a nossa identidade definida. Somos filhos de Deus. Ponto final, né? Ponto final, é simples assim, é isso. Não tem crise para quem tem a convicção de quem é em Deus. Eu não preciso da aceitação, da aprovação de ninguém, né? Então, eu fui em Cristo aceito por Deus como filho, mas muitas pessoas elas têm essa demanda na sua alma de ter que ser aceita, aprovada e tal. É isso desde sempre. Desde sempre. A sociedade foi, né? Mundo lá fora. Exato. Mas nós como cristãos, nós temos um recurso muito grande, né? Nós temos a revelação da palavra de Deus dizendo para nós quem nós somos filhos, isso basta. Quando a gente quando a gente aceita isso, a gente toma posse disso, né? Toma posse de tanta coisa, eu queria que as pessoas tomassem posse dessas verdades, né? Toma posse da verdade de Deus, a gente mesmo na crise, mesmo na dificuldade, nós sabemos, embora a gente... Porque assim, uma coisa eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião sobre aconselhar pastores, né? Por exemplo, a crise enorme de um pastor que peca. Ele acha que a vida dele acabou ali, porque o ministério talvez não vai prosseguir. E Deus não morreu para fazer de ninguém um pastor, né? Deus não morreu, Deus não enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário para que nós fôssemos obreiros ou ministros. Não, isso é transitório, isso é um detalhe. Isso não é o mais importante. Aliás, isso na verdade, pouco importa para Deus na comparação da eternidade. É isso que eu estou colocando aqui, tá? O peso que se tem, o exercício de um ministério e a salvação da alma, não tem nem comparação. Então é muito melhor um pastor que não exerce mais o seu pastorado, mas vai viver eternamente com Deus, do que um que muitas vezes quer insistir numa coisa que vai levá-lo à perdição, né? Então, e outros mais também. Já está perdido. Pode ser sim. Então, Ele nem sabe que já perdeu a salvação e nem sabe. Está achando que está por cima. Está bombando, está podendo. E a maioria das vezes aqueles que são bem letrados, né? Tem várias ocasiões, várias situações, né, Mário? Então tem mas é mais ou menos, mas vai não, Eu posso dar um exemplo? Claro. Também? Sim.
há muitos anos atrás, eu já até falei que não sei se foi um amigo, né? Um rapaz que eu conheci, ele era um conferencista internacional. Acho que eu dei esse exemplo aqui, falei, recebi na minha casa. Ele ficou lá, ele tinha 4 CDs. Ele era pensa num homem inteligentíssimo, mas ele usava os CDs para usar, comprava, vendia e usava droga depois do culto. Ah, calma aí, amada. Então aí é um extremo enorme, né? Isso aí não é uma coisa que eu acho que é corriqueira, não, né? Mas de fato. Mas muita gente porque muitas vezes a gente não sabe. Sim, eu estou me referindo nem a esses casos extremos, né? Eu estou me referindo de fato a pessoas sinceras, honestas, que, né, foram chamadas enfim, mas caem em pecado, como muitos homens de Deus, mulheres de Deus, Antigo Testamento, Novo Testamento, história, e a nossa realidade de hoje, né, todos estão sujeitos a essa questão. O que eu estou dizendo é que muitas vezes essa questão de que a pessoa não sabe a sua identidade, isso não define, né? Eu não sou pastor. Ninguém é pastor, pode estar sendo por um período de tempo. Só existe um sumo pastor, que a Bíblia diz, que é Cristo, né? Todos são co-pastores. Até um brincou, né? E se o auxiliar do pastor é pastor? Mas deixa lá, é brincadeira. Ainda bem que alguns nem entenderam. Vamos embora para cá, voltar aqui para... só para ver, né, se vocês não dormem, preciso descontrair um pouquinho no começo, mas a gente está entrando no espírito devagarzinho aqui, tá? A aceitação social, é o que eu estou pontuando, né? A cobrança dessas realizações profissionais são pressões que as pessoas elas vêm tendo em sua vida. Como gasta o seu tempo? Eu acho que isso é muito interessante nesses moldes, né, que são apresentados, onde muitas vezes não nos sobra tempo de qualidade, amados. Tem um tripézinho que eu acho que esse tripé ele deve ser o apoio de todo mundo. Vida espiritual, vida de comunhão com Deus, vida de convívio familiar e com amigos, tempo de lazer, boa alimentação, né? Essas coisas todas, o conjunto dessas coisas irmãos, a gente tem um problema muito grande no evangelicalismo, no Brasil especificamente, em outros lugares também, mas especificamente no Brasil. A gente demoniza tudo aquilo que não é contexto de igreja, liturgia, culto, como não sendo espiritual, né? Entretenimento, lazer, boa alimentação, exercício. A gente pensa que isso não é pauta bíblica. E aí a gente vê muitas pessoas, muitas vezes, tendo uma vida ruim, e isso vai desembocar muitas vezes, né, numa derrocada espiritual, por não entender que o ser humano é esse todo, que precisa de equilíbrio em todas as coisas. Então a gente precisa identificar nas pessoas por os motivos ou o que está contribuindo para ela chegar naquela situação, né? O ativismo, eu brinquei esses dias aí, nem lembro onde foi, não lembro de muita coisa onde eu falo, só preciso saber o que eu falo, mas eu falei, até Deus demais não é bom, né? Eu falei, mas entendo o que eu estou dizendo, estou falando Deus em si, mas aquilo que a gente relaciona a Deus, né? Então, oração, vigília, monte, igreja, curso, né? Sei lá o que mais. Então, nem isso de uma forma intensa, isso vai nos prejudicar, porque nos desequilibra em outros aspectos da vida. Então, o tempo, como a gente identifica que essa pessoa está lidando com o seu tempo? Como que ela reserva o seu tempo? Né? Tem gente que ela está morrendo, se destruindo na vida, mas ela não abre mão de algumas coisas para dispensar tempo para que seja restituído alguma questão lá que está prejudicando ela, né? Então a gente precisa entender tudo isso, tá? A gente precisa oferecer remédios, né, que resgatem e dê orientação a essa pessoa, ou seja, são orientações efetivas que possam tirar a pessoa daquela situação, tá? Mostrar para essa pessoa que ela precisa mudar de estilo de vida mesmo, ou muda ou morre, é simples assim, ou muda ou morre, é igual médico, assim, ó, ou você faz assim, você vai morrer, né? Ah, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. O médico vai lá e receita um bocado de coisa, atividade física, boa alimentação e tal, aquela coisa toda. Não tenho tempo, doutor. Aí dá o tal do ataque cardíaco lá e tal, a pessoa cai dura, mas não morre, chega no médico de novo. Próxima vez não vai chegar aqui, vai morrer. Aí 5 horas da manhã está dando volta no quarteirão com terceira idade, fazendo. Não tinha tempo, né? E sem cansar.
E sem cansar. Convidando mais gente. O diagnóstico que vai morrer, a pessoa desperta mesmo. Ah, eu pensei que você estava dando testemunho. Né? Mas é verdade, amado. Então, assim, as pessoas, elas não, muitas vezes se atentam da gravidade das coisas que precisam mudar de rota, recalcular a rota, como diz o bom GPS, né? Recalcular a rota. Então, a gente precisa dar essa orientação. Quais são os melhores caminhos para lidar com os problemas? Observação que eu coloquei aqui, ó. É o conselheiro que tem que falar quais caminhos são mais adequados, mas não falar diretamente, né? Pois é importante levar o aconselhado a esta compreensão e não só dar ordem de comando, faça isso, faça aquilo. É essa condução que a gente leva a pessoa a ela chegar à conclusão, né? Então a gente vai encaminhando essa pessoa para que ela possa chegar, né, à compreensão. Não é só você vai fazer assim, vai fazer assado, né? Então a gente precisa ter muito cuidado só para não ficar dando voz de comando, ordens e tudo mais, tá? Incentivar a pessoa, se for cristã, né, a estar nutrindo sua relação de comunhão com Deus, medidas saudáveis, amados. Medidas saudáveis, né? Incentiva a pessoa a estar nutrindo sua relação de comunhão com Deus. Se não for cristã, da mesma forma, devemos ensinar os valores, né, que contribuem para a vida, mas com uma linguagem que alcance a pessoa. Então isso aqui é um detalhe que eu gostaria de falar com vocês. Eu estava ontem, como quase todos os cultos, eu observo a letra, as palavras, né, que são faladas, cantadas, tá lá. E eu fico pensando, adora a Deus, tudo, mas não tem jeito, né? A gente precisa, né, ter esse culto mais racional e menos emotivo, né? E tal. E aí o que acontece? Eu percebo quase todas as letras, ou a maioria delas, é o evangeliquez que é falado. É uma língua para os crentes, não é, amado? Então, assim, eu fiquei pensando, alguém que não está no nosso contexto, que não conhece Bíblia, as expressões, as histórias e aquela coisa toda, né? Ficar ouvindo lá, vem com teu fogo, a porta está aberta, né? Entrar e tal. E pensando, né? Não faz sentido a comunicação, não tem sentido para quem ouve. Então a gente precisa acabar com os clichês, a gente precisa acabar com esse evangeliquez, né? E a gente precisa falar a língua das pessoas, a língua que é falada mesmo, né? Então, um dia um rapaz, ele foi evangelizado, não estou brincando, não, isso aconteceu mesmo. Eu lembro que era um irmão baixinho, né? E ele abordou um rapaz assim que era, sei lá, as 3 vezes maior do que ele, né? Disse assim, apontou o dedo assim, que sabe profeta, né? Tem uns profetas que eles apontam o dedo assim, não sei por que tem apontado o dedo, né? E ele disse assim, você tem que entrar pela porta do curral. Rapaz desse tamanho, você está me chamando de boi? Brincando, foi exatamente isso. Para nós é uma coisa até engraçada, mas eu falei, nossa, né? Deus, vou ter que apartar briga aqui, não é possível. Essa brincadeira, ela é uma brincadeira, mas é uma realidade, é triste, porque a gente muitas vezes não consegue comunicar. Nós somos, aos olhos de muitas pessoas que não entendem, que não convivem conosco, não tem esse contexto, né? Dos jargões e das palavras, como gente doida, esquisita. Terrestres. Exato. Oi, meu amor, diga. Eu lembrando da Vaninha, quando se converteu. Conta a história. Com ela, uma amiga minha que se converteu. E um dia ela chegou em mim e falou, Vânia, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu falei, fala. Ela falou assim, o que é terra? Eu falei, terra é terra. Eu fiquei perdida. Eu falei, mas por que você está perguntando, Vânia? Porque as irmãs da minha igreja, quando elas me viram, falavam, fala terra. E eu fiquei perdida, assim, talvez é bom, se é ruim, o que é terra? Como é que é o nome, pastor Angelique? Como é que é? Evangeliquez. Não tem o balês, tem o evangeliquez. Só vai entender. E assim, amados, de fato, né, a gente vai pensando que muitas vezes o que a gente fala, eu trabalhei numa empresa, nossa, tem diversas ocasiões que eu passei situações semelhantes assim. E um rapaz disse assim, ô André, tinha um rapaz aqui, evangélico, e ele chamava o outro de profeta. E aí, profeta, a gente tem essas brincadeiras, ou fala, se refere assim, né? Mas para ele é uma coisa absurda. Século XXI, existe profeta? Né?
Para nós, amados, no nosso contexto, a gente sabe, entende e tal, mas é isso que a gente precisa entender, que as pessoas que não vivem no nosso contexto, elas não vão saber identificar desde a pregação, da música e, né, desse aconselhamento mais próximo. Então a gente precisa ter muito cuidado. Vamos passar da mesma forma, né, os valores e tal, mas que contribuam para a vida dessa pessoa, mas com a linguagem que alcance essa pessoa, que faça sentido, tá? Faz toda a diferença as palavras, toda a diferença, toda. Eu teria dezenas e dezenas de situações para dar exemplo aqui. Só vou falar de uma que eu me lembrei agora. Eu estava indo para uma vigília, uma certa madrugada no local, e passou assim uns 30 ou 40 jovens indo para outro lugar, né? E era caminho lá. Eu ia orar e eles iam fazer outras coisas. Mas eu abordei eles, assim, comecei a falar com eles, sabia muito bem a linguagem que eles tinham, o dialeto que eles falavam, né? E aí, pelo fato de eu me comunicar e usar aquelas palavras, me deram toda a atenção do mundo. Se identificaram. Opa, é a nossa língua. Na sociologia a gente trabalha isso, né, como de fato tribos sociais que eles têm as suas peculiaridades, né? Não só na vestimenta, não só nos lugares que frequenta, mas nas palavras que usam e tudo mais. Você identifica regiões, né, que usam seus dialetos. Tudo língua portuguesa, é a mesma língua, só que expressões, gírias e tudo mais. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar um pouquinho, tá? Reintroduzir Deus na compreensão da pessoa, né? E corrigir o entendimento errôneo a respeito de Deus e da realidade da vida. Então, como eu disse, tem pessoas na igreja que, a despeito de estar muito tempo, não são maduras. As crises que elas enfrentam, muitas vezes, é a incompreensão de quem Deus é e da realidade das coisas. São pessoas alienadas. Muitos contextos de igreja alienam as pessoas da realidade, constroem uma bolha imaginária, dão para elas uma ilusão, vendem uma utopia absurda, que porque elas são de Deus, servem a Deus, faz aquilo que manda o figurino, gospel, elas não passarão por certas situações, não enfrentarão certas realidades da vida, ou Deus vai blindá-las de alguma forma. E não é assim, irmãos. A gente precisa mostrar a realidade das coisas. Porque você acha que você vai ser privado disso? Porque você acha que Deus te desamparou porque você era melhor? Qual que é a questão? Então, a gente precisa mostrar a realidade, né? Então nós vivemos num contexto onde justo e injusto sofrem da mesma maneira. Eu acredito inclusive que o justo sofre muito mais ainda. Eu tenho para mim. Paulo disse, eu tenho para mim que nós fomos colocados como últimos, escória do mundo, lixo de todos. Olha a percepção do homem de Deus, e tanto sofrimento na vida. É a realidade, irmãos, nua e crua. A gente precisa desconstruir toda essa... André, e a fé onde fica? Isso que eu acho interessante. Nós abordamos um aspecto da fé, e a fé tem dois aspectos, que está escrito em Hebreus capítulo 11. Já falei para vocês esse texto, não? Vamos lá ler esse texto? Ler não, né? Nós não vamos ler tudo, que são 40 versículos, mas eu quero ler pelo menos aqui o versículo que é o divisor de águas aí do capítulo 11 de Hebreus, tá? A gente precisa levar essas pessoas à lucidez da realidade das coisas, porque esse evangelho aí que estão muitas vezes vendendo para o povo é uma mentira deslavada, onde as pessoas vão ser blindadas de tudo. E aí tem gente frouxa demais, que não sabe lidar com as frustrações, angústias, lutas da vida, né? E aí quando vem as dificuldades mesmo assim... Estaciona, quase, até volta para trás. Né? Exatamente. O capítulo 11 é conhecido na teologia, né? Como a galeria dos heróis da fé, porque vai trazer uma série de pessoas lá do Antigo Testamento, né, que elas de fato realizaram coisas extraordinárias, venceram situações dificílimas, adversas, coisas assim humanamente possíveis, inclusive, esses homens, né? E aí eu anotei até, inclusive aqui, desde o verso de número 3, verso 3 começa pela fé. Essa expressão pela fé, ela aparece 19 vezes nesse capítulo. Essa expressão pela fé. Então, verso 3, pela fé, verso 4, pela fé, verso 5, pela fé, verso 7, pela fé, verso 8, pela fé, 9, 11, e assim vai até o 33 aqui. Todos pela fé, venceram, apagaram a força do fogo, escaparam dos exércitos, fecharam a boca dos leões, aquela coisa toda, pela fé, triunfaram. É a fé que faz triunfar, vencer a adversidade. Só que existe um segundo pelotão desse exército aqui. Que é um pelotão inglório. Não tem glória, essa glória do triunfalismo não.
O verso número 35, né? Do 35, aí a gente lê o 36, que é a virada, é a chave aqui, que o autor dos Hebreus diz, olha, a fé, ela produz um milagre, mas existe um aspecto da fé que, não recebendo o milagre, convive com a dificuldade. Já pensou? Deus dizendo assim, ó, fala aí para essa pessoa que você está aconselhando, que não vai ter solução para o problema dela, que não adianta ela orar, fazer campanha, subir monte, descer vale, e aquela coisa toda, porque eu não vou tirar a aflição, a angústia, a dificuldade da vida dela, ela vai ter que conviver com isso o resto da vida. Sou eu, Senhor, que eu estou falando. Já pensou? O negócio dele? É o cão. Satanás falando na boca desse conselheiro, não é possível, ele não tem fé, né? Ele não sabe quem eu sou diante de Deus, as promessas que eu tenho e tudo mais. Então, cara pálida, Paulo, ele fez isso, orou a Deus, campanha, 3 sexta-feira no monte, estou brincando, não tem essas coisas, mas só estou aqui ilustrando, né? Mas ele orou 3 vezes, insistentemente, Senhor, tire de mim esse espinho da carne e tal. A gente não sabe exatamente o que era esse espinho na carne, a gente sabe da origem dele, que era uma ação demoníaca sobre a vida do homem de Deus. Isso é inconcebível no imaginário evangélico no Brasil, que um homem de Deus possa ser, de alguma maneira, afligido por um agente satânico. Isso não cabe, né? Essa teologia da prosperidade, essa coisa tem sido vendida aí. Mas aí Paulo ora e Deus disse não, 3 vezes não. Ele orou 3 vezes e disse não. Minha graça te basta. Não vou você vai conviver o resto da sua vida com essa situação. Não vou tirar isso, não vou solucionar. Paulo, maduro, disse tudo bem. Há um propósito nisso? Há um propósito. Queria que isso fosse solucionado, que Deus arrancasse, que a minha fé gerasse o milagre, alcançasse a bênção e tudo mais, mas se é isso, Senhor, então tudo bem. Só que Deus disse, minha graça te basta. Aí Paulo entendeu. Então na minha fraqueza, Senhor, é onde está a minha fortaleza? Exatamente. Então bora caminhar. Ponto final. Então a gente percebe aqui que a fé não é apenas essa capacidade de experimentar um extraordinário, uma solução para a sua vida. A fé é a condição que Deus nos dá para convivermos com as adversidades até o final da nossa vida. E o texto vai dizer o seguinte, no 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, aqui já vai mudando a cantiga do passarinho, hein? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros, então veio falando de um bocado de gente que triunfou, só que tem outros que experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí alguém pode falar, não era dizimista, não era fiel, não era gente de fé. Não, a Bíblia vai dizer aqui, verso 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunhos pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amados, nós precisamos ao mesmo tempo estimular a fé, trazer a palavra de esperança para a pessoa, mas trazer a realidade das coisas, tá certo? A gente precisa preparar as pessoas para a vida real, nua e crua, o chão de fábrica da realidade, amados. É um desafio, porque a gente achar esse equilíbrio nem sempre é tão claro, é tão fácil identificar que aqui a gente precisa dar essa palavra de estímulo, né? Que de fato a situação vai ser revertida, mas a gente precisa identificar que às vezes não vai ser, e ela vai ter que lidar com isso o resto de sua vida, porém não desamparada, mas a graça de Deus vai acompanhá-la. Não é que Deus vai falar assim, se vira aí, não vou tirar aqui a situação e não, Deus, Ele está conosco na situação. Vai conosco lá na cova dos leões, desce lá na fornalha de fogo, não é que Ele desampara, essa dificuldade eu estou com você. E muitas vezes a presença de Deus, a palavra que Deus está conosco, ela é muito melhor do que a solução do problema, amados. Muito melhor. A convicção da presença de Deus conosco
ela é muito melhor, muitas vezes, do que a própria solução do problema aparente lá imediato, né? Então a gente precisa entender isso e precisa orientar as pessoas, porque assim, amados, não é as circunstâncias. Paulo escreve uma carta e o tema é alegria, estava preso. Alegria, onde esse homem encontrou essa fonte de alegria numa circunstância tão difícil, um calabouço, preso? Ele disse, se regozijem no Senhor. Ele nem disse, tenham gozo no Senhor, ele disse, regozo, entendeu? É um gozo em cima do outro gozo. Regozijo, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4,4, se não me falha a memória. Então, olha só, a despeito das circunstâncias externas e até internas dos conflitos, mas ele tinha uma fonte que o impulsionava para caminhar na vida, que era o próprio Cristo, a relação com Deus, a graça que bastava a Paulo, apesar de todos os pesares. Não é o lugar em si, amados. Quando o Jesus, ele realiza um milagre lá e o povo tem pão, tem peixe, os milhares lá. Esse é o nosso rei. Ei, Jesus é o nosso rei. Vamos coroá-lo. Jesus disse, não, esse povo está me seguindo com uma motivação totalmente errada. Jesus sai de banda, como diz na minha terra, sai de lado, né? E aí a multidão, ele dá um discurso duríssimo, a multidão, vai embora, se evapora, milhares de pessoas, ficam 12. Se fosse eu falo, nossa, pelo menos 12 ficou, né? Pelo menos 12 já dá uma classe de teologia, né? 12 dá para a gente sustentar aqui. Se vocês quiserem, pode ir também. Falou para os 12. Não tem crise com Jesus, não. Jesus não quer ninguém o seguindo com motivações erradas. E aí o que Pedro responde? Vamos lá, todo mundo junto? Vocês sabem da resposta? Para... Estão desanimados? Parece que falaram, mas não desanimam, né? Será que não tem outra resposta? Não dá para a gente mudar o texto? É um desânimo só, né? Claro que não, mas não está escrito assim nunca. Vamos ler o texto de João, capítulo 6, verso 63, 68. Para quem iremos nós? Todo mundo respondeu. Então vamos lá. Olha, coisa básica, né? É a oração do Pai Nosso. Esses textos que a gente já ouviu milhões de vezes, a gente às vezes reproduz e não é bem assim, né? Então, João capítulo 6, verso 68, Pedro responde para Cristo, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para quem? 6,68. Para quem iremos nós? Não é para onde, não é geografia, não é circunstâncias, não é local, tanto faz, amados. O céu não é o lugar para onde a gente vai. Vou repetir de novo, que é para ver se vocês não dormem. O céu não é o lugar para onde a gente vai. O céu é um lugar transitório. Escatologia, a gente estuda esse negócio aí direito, tá? O céu é um lugar transitório. E o céu não é o céu. O céu só é o céu porque lá está alguém. E se esse alguém chegasse para mim e disse assim, André, vamos para o inferno? Demorou, Jesus, agora. Porque se eu for com Jesus no inferno, ele apaga o fogo, expulsa o diabo, aquilo fica uma maravilha. Não é o lugar, é a pessoa, não é? Então a gente precisa desconstruir, amados, todas essas questões que as pessoas vão absorvendo como verdades bíblicas e espirituais e entram nessas crises, nessas dificuldades. Vocês estão percebendo que é um discipulado que a gente tem que fazer no aconselhamento? Um discipulado que muitas vezes a grande maioria não teve no começo da sua fé. É um discipulado, né? Vamos lá. Mesmo pessoas que frequentam igrejas e são cristãos professos, né? Encaram a vida com base num conjunto de padrões mundanos. Isso também é algo que a gente vê corriqueiramente, tá? Estão na igreja, mas os padrões da sua vida são padrões mundanos, os valores que elas carregam. Muitas vezes que originam todas as suas angústias e crises é porque estão bebendo de fonte que são fontes que não podem suprir as suas necessidades almáticas, né? Como a gente lê em Lucas 12, por exemplo, e 15, não tem como, não são as coisas materiais. Não, a gente precisa entender
que a vida ela não é preenchida por nada que é de origem daqui. As coisas aqui podem gerar prazeres e alegrias momentâneas, amados. A gente precisa se preparar para a frustração certa. Nossa, que aula desanimadora. Você está muito ruim hoje. Queridos, a gente precisa ouvir Jesus falando, no mundo vocês vão ter aflições, isso é promessa. Isso é isso que te digo, isso é fato. Não é? Meu Deus, é palavra de Jesus. Vocês vão sofrer, é inevitável. Implica servir a Cristo, o sofrimento é inevitável, é inerente. O sofrimento, a angústia, a vida por si só já promove isso na vida do ser humano caído. E se é crente, que eu falei, ainda é mais ainda, é intenso, é agudo, porque nós temos outros inimigos que os outros não têm diretamente, a carne, o diabo e esse sistema mundano. Então tudo isso é uma realidade. Quando os primeiros irmãos lá dos 3 primeiros séculos entenderam isso, eles enfrentaram o mundo literalmente, impérios, morriam, estavam em face da morte, morriam lá, torturados, mas com júbilo na alma, adorando a Deus, dizendo que era um privilégio. Vocês já imaginaram, já teve a época que os cristãos almejavam o martírio? Almejavam, não era o ápice da vida cristã, era ser morto numa daquelas arenas ou torturado por amor a Cristo. Aquilo era desejado. Não me tirem esse privilégio, alguns irmãos diziam. Não me deixem, pelo amor de Deus, ter uma vida. Pedro, um dia, isso aí não é a Bíblia diretamente que conta, né? Isso são relatos históricos, que Pedro estava em Roma, lá quando o doidão do Nero lá pôs fogo lá em Roma, aquele alvoroço todo, os cristãos fugindo, porque o Nero aproveitou e pôs a culpa nos cristãos e tal, e quando Pedro vai saindo, né, vai fugindo de Roma, o próprio Cristo aparece em visão e diz: Pedro, para onde vai? Porque Jesus disse lá atrás, lá, que iriam, na sua velhice, levá-lo para um lugar que ele não queria ir, que ele seria um mártir de Cristo. E aí Pedro fica pensando, Jesus passa por ele e entra na cidade de Roma, e ouve Jesus dizendo: vais me negar de novo, Pedro? Ele volta para Roma, e lá é morto, crucificado, e ele diz: não, como meu mestre, eu não sou digno de ser crucificado, tem que ser de cabeça para baixo. Né? Então a gente percebe, amados, que a gente precisa trazer as pessoas à realidade da vida. Quando a gente prepara a pessoa para o pior e o pior não acontece, é motivo de gratidão. Né? Quando a gente prepara as pessoas para o pior e o pior acontece, elas estão preparadas. Sabe o que muitas vezes agrava a situação de calamidade na vida das pessoas? Elas acharem que nunca iam passar por aquilo que logo eu tem os caras, né? Logo eu, porque eu, Senhor? Ué, e por que não tu ou eu? Eu não entendo como a gente chegou nessa conclusão. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13 e 14, vamos ler o texto, é bem claro, direto. Pedrão, nosso irmão, ele dá uma dica aí boa, que é para a gente já estar preparado, né? Eu falo para minha esposa: qualquer hora tua mãe vai morrer. Você acha que eu não gosto da minha sogra? Não, porque é o caminho de todo mundo, 60, 70, 80 anos, vai morrer a qualquer momento. Se até jovem está morrendo, né? É um curso natural das coisas. Então a gente precisa esperar. Eu posso sair de casa e não voltar mais? Sim ou não, amados? Eu fico maravilhado quando eu saio de casa e volto. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Não deu infarto no meio do caminho, não fui assaltado e morto, bala perdida não pegou, o carro não capotou, não houve tsunami. A gente está na beira da praia agora, né? Eu fico maravilhado que deu tudo certo, porque o ambiente que a gente vive, eu estou exagerando, eu sei, mas estou exagerando aqui, mas eu preciso, né, chocar aqui, que é para... uma probabilidade muito grande de sair e não voltar. Não é verdade? Sim, claro, amados, lógico. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, 13 e 14, Pedro diz: amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Não estranhem a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se uma coisa estranha acontecesse.
Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, vocês sofrem, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória de Deus repousa em vocês. Não é coisa estranha, amados. É esperado o sofrimento, a morte, a enfermidade, o desemprego. Isso é esperado. Se não acontece, glória a Deus, louvado seja Deus. E se acontece, vamos buscar em Deus força, graça, para a gente caminhar e contornar essa situação, não é? Então a gente precisa estar preparando as pessoas. A gente tem uma geração tão fraca, que não sabe lidar com frustração, que não sabe lidar com perdas, que não sabe lidar, de fato, com as coisas naturais da vida, né? Naturais, não digo que acontecem mesmo. Nós éramos preparados, as gerações passadas, a lidar com tudo isso. Isso é uma realidade nossa. A mulher tinha 12, 14, 15 filhos e perdia uns 5, 6. Eu não estou dizendo, claro, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o luto de um filho é uma coisa pequena. Imagina, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a realidade era tão mais dura por falta de recursos, né, que a gente tinha há décadas e séculos atrás, e as pessoas venciam isso. Era uma realidade, elas eram preparadas para essa realidade. Hoje, amados, nós estamos sendo privados das frustrações desde lá do berço. Lembra que a gente tinha bullying na escola? E para nós isso, bullying. Hoje tem adolescentes se suicidando porque não sabe lidar com bullying. Ah, André, você está desprezando então? Sim, você está desprezando então a situação? Não estou, só estou dizendo que, olha só, quando a gente é preparado para os embates da vida, a gente enfrenta esses embates. Quando não, é vendido para nós uma ilusão. E é muito complicado. Desconstruir a exigência performática, né, religiosa, social e profissional. Efésios capítulo 2, vamos ler o texto? Efésios capítulo 2, verso 4 ao 10, eu quero ler com vocês. Olha, nós devemos desconstruir a exigência performática religiosa. Se tem uma coisa, amados, que tem frustrado, que tem trazido grandes crises na vida de muitos irmãos, é porque eles não atingem, né, a performance religiosa, tá certo? Né? Às vezes tem gente que vende uma imagem de super espiritual. A gente não pensa assim que os pastores, os pregadores, os ministros de louvor e os crentes, assim, alguns crentes estão acima da cocada preta, acima do bem e do mal, lidam tudo o tempo todo com tudo muito bem. A gente não tem a ideia de que algumas pessoas são assim, né? E muitas vezes as outras pessoas, quando não alcançam esse imaginário que ela construiu na vida dessas pessoas, elas se frustram. Essa performance religiosa, né, amados? Tem hora que é deserto na vida, tem hora que é se arrastando, que é dificuldade doida, né? Que a gente ora e parece que não vai, céu de bronze, terra de ferro, como diz o pregador, né? Planta nada, ora e tá tudo fechado, um negócio terrível. Busca a Deus e parece que não tá tudo vazio lá dentro, né? E as pessoas que lidam com essas realidades espirituais, essas sequidões, a gente chama no nosso convívio de deserto, né? Passando pelo deserto e tal, como cantava o outro, dando glória a Deus, e às vezes não dá glória a Deus coisa nenhuma, porque entra numa crise e aí fala, devo estar em pecado, eu não consigo isso. Essa performance religiosa que tem se vendido, isso não tem nada a ver com um exercício de espiritualidade saudável, tá certo? A gente precisa desconstruir esse trem aí, tá? Então essa exigência performática religiosa, social e profissional, a gente precisa identificar se é isso que está afetando essa pessoa naquela situação. É porque ela persegue algo que essa ânsia, né? Persegue, não alcança e é infeliz. Eu vou pregar aí domingo, se Deus quiser, sobre o contentamento. O spoiler da mensagem. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, ó, no meio da minha sobrancelha. Olhe para cá. Procure onde ela se divide. Então, eu vou pregar, se Deus quiser, na próxima mensagem sobre contentamento. Contentamento. Ser contente com quem? André, isso não é
não é assim, tipo, pessoa sem ânimo mesmo, gente, né, fraca, gente pusilânime, olha que palavra bonita, né? Não é gente assim sem sangue nos olhos, né? Você não está incentivando as pessoas a viver no marasmo, não, amados. A Bíblia diz que a gente deve se contentar com o que tem, dar graças com isso, né? Ver os valores que nos cercam e que Deus já tem nos abençoado. Eu não preciso de nenhuma bênção, eu não preciso, eu quero porque eu sou fominha de bênção, mas eu não preciso. Quem é que precisa de bênção aqui? Nós já fomos abençoados. Amém. Faz tempo que nós fomos abençoados. Sabe quando nós fomos abençoados? Na criação. Quando Deus criou homens, abençoou e disse, agora vai dar fruto. Então eu não espero ser abençoado para dar fruto. Não, eu já fui abençoado e por ser abençoado, eu gero fruto. Então a graça de Deus me abençoou, a fé é gerada e eu caminho na vida, né? Então esse aqui é o processo de Deus na nossa vida. E a gente precisa entender que é por aí, senão a gente vai complicar muito a nossa vida. Então, social, profissional. Oi? Eu tô igual Paulo, ouvindo voz e não vendo ninguém. É aqui. Faz parte do crescimento. Se você não decepcionar, você não vai ter experiência, né? Sim. A tribulação produz a paciência, né? Paciência, esperança. Maturidade, né? Faz parte do processo, sem dúvida. O crescimento gera dores, né? Ninguém cresceu aqui sem dores. Estou falando do corpo, biologia, né? Então, todo crescimento gera dores, seja ele físico, seja ele de qualquer ordem. Então, é natural lidar com a dor. Efésios capítulo de número 2, verso 4 ao verso de número 10, eu pedi para vocês abrir aqui, eu mesmo não abri, né? Mas vamos lá, Efésios capítulo, falando dessa questão, dessa desconstrução que a gente tem que fazer nessas situações. Capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, verso 4 em diante, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então a gente precisa descansar no amor de Deus, tá? Desconstruir toda essa questão e descansar no amor de Deus, como eu disse. Nós somos filhos, somos amados, isso basta. Ele falou, André, mas calma aí, acho que você está sendo meio ingênuo, ou meio... como diz na teologia, né, um termo técnico, viajando na maionese, né? A gente usa esse termo bem técnico, teórico, né? Viajando na maionese, a vida não é assim. Não é por umas questões, mas é o que Deus propõe, para que a gente descanse nele. Alma cansada, descanse em Deus. Sabe qual é o nosso trabalho? Nós temos um trabalho apenas. Quem diz isso? Não é nem a Bíblia em si diretamente, mas é uma música. Tem música boa também, letra boa, hein? Né? Que é o seguinte: o texto, a Bíblia, oh meu Deus, a letra da música diz assim: meu é todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Lembra dessa? Quem é do tempo de Moisés vai lembrar desse negócio. Ou quem não é do tempo de Moisés, mas conhece quem é do tempo de Moisés e aprendeu, né, Nathalie? Meu, somente meu, todo o trabalho, né? E o teu trabalho é descansar em mim. Então, nosso trabalho é descansar em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É isso, amados. O texto é muito claro, a Bíblia nos mostra isso e a gente precisa estar construindo isso na vida das pessoas, tá? Essa desconstrução, ela é trabalhosa e demorada. Esse é o grande problema, né? Para fazer essa desconstrução, ela é trabalhosa e ela é demorada. Como eu disse, se fosse lá no começo da fé, se recebesse as instruções corretas, se fosse discipulada, se fosse nutrida, né, adequadamente, essas coisas elas seriam mais fáceis. Mas o grande problema que a gente tem é essa desconstrução, o trabalho que dá para você tirar da cabeça da pessoa algumas convicções, algumas raízes que ela criou ali e que não tem nada a ver. Nossa, que trabalho que dá. Nosso papel é o quê? Andragogia. Eu não trabalho com pedagogia.
é andragogia. Isso é horrível, no sentido, entenda, tá? Horrível no sentido assim, porque o desgaste, o trabalho que se tem, se nós pegássemos a criancinha, isso é pedagogia, né? Você vai construindo, opa, que coisa boa, ali tem pouquíssimas coisas herdadas da cultura, dos pais, do ambiente, até do aprendizado ultra interino, que ali é facinho de você ir construindo. Você não tem muita coisa, né, construída. Você tem fragmentozinhos lá, bem pequenininho. Mas você pega um adulto, 20, 30, 40, 50 anos, nossa. E ainda se é mais vivido, se mais tempo de igreja, se é obreiro, pior ainda. Essas construções, elas vão, na verdade, dificultando, porque você tem que demolir, você tem que derrubar, implodir tudo isso. Não pode explodir, não. Implodir tudo isso, né? Não explode a pessoa junto, né? Você implode todas essas questões, então é muito demorado, é trabalhoso demais, mas é necessário fazer isso, tá? Então, é por aí. Vamos lá, os conselheiros precisam remover a culpa, a vergonha e as mentiras que definem suposições funcionais, né? Então, por exemplo, uma infância traumática pode prejudicar a vida, né, de um adulto nas percepções. Isso é um negócio muito doido, né? Mãe Eliane que sabe muito mais do que a gente as consequências dessas questões, né? Então as percepções são assim totalmente desvirtuadas. Percepção, entendimento, como enxerga as coisas, vê, sabe? Parece que a cabeça assim está desprogramada. Negócio doido, né? E a gente precisa então remover essas questões. Culpa, vergonha e mentiras. Eu falei para vocês a respeito de culpa, que a culpa não é um sentimento usado pelo Espírito Santo? Falei para vocês em alguma ocasião? Alguém lembra? Não? Falei, Nathalie? Então, já que a maioria não lembra, vou falar de novo, tá? A culpa, o sentimento de culpa, a pessoa pode ter pecado. O Espírito Santo jamais, em hipótese alguma, usa o sentimento de culpa sobre a vida daquela pessoa. Nunca, impossível. Porque a culpa já foi levada por Cristo na cruz do Calvário. Deus responsabiliza a pessoa pelo seu ato, é diferente de culpá-la. Bem-aventurado é o homem que Deus não imputa o pecado. E é isso que Deus faz, não nos imputa o pecado. A culpa, o peso do pecado é muito grande para qualquer um de nós levar. É por isso que Jesus morreu, porque Ele levou sobre Ele as nossas culpas. Nós somos responsabilizados, repito, mas nós não temos condição de carregar culpas. E aí tem pessoas que elas não se perdoam. Deus já perdoou há muito tempo e ela não se perdoa. E a gente ministra, não, você já foi perdoado, lá na cruz. Não foi nem aí quando na cruz você foi perdoada. É um negócio, irmão, que já foi resolvido há muito tempo. Antes que essa pessoa existisse, Deus já removeu a culpa dela. E se ela está na cruz, o negócio já está resolvido faz muito tempo. Ela vai ter que responder pelos seus atos, porque tem consequências, então ela é responsável. Deus responsabiliza, mas não coloca culpa. O Espírito Santo não usa esse sentimento na vida de ninguém para levar ninguém ao arrependimento. Só que a pessoa faz isso, né? Se culpa. As outras pessoas culpam e ela se culpa. E aí, o interessante é também trabalhar na perspectiva de que nós não devemos ser pautados e regidos por sentimento, meus amados. Não sinto que Deus me perdoou. O sentimento não rege a nossa vida. Nós somos latinos, né? Pentecostais. Então, assim, é sentimento. Eu sinto, né? Eu sinto. É impressionante que o povo sente tanta coisa, né? Só não sabe, não tem convicção, não tem fé, mas sente. E quem é regido pelos afetos, pelos sentimentos, assim, quase 100% se equivocam a respeito da realidade. Eu posso não sentir uma coisa, mas eu sei. Eu posso até nem sentir a presença de Deus aqui, embora isso não seja verdade, estou sentindo aqui. Aleluia. Mas... O que é terra? Então, o que agora... Oh, Jesus. É o início do vaso. Então Paulo disse assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, eu não sinto. Eu sei. A fé
não é sentimento. A fé é certeza, é convicção. Tá certo? A fé é de fato, não é uma crença. A fé é uma convicção plantada no entendimento, na consciência. Coração enganoso, volúvel, um negócio doido. Aqui você está sentindo um monte de coisa, daqui a pouco não sente mais nada, ou sente tudo o contrário. Estava cheio de amor e agora está cheio de ódio, cheio de fé e agora está incrédulo. É um negócio, é isso, uma montanha-russa, né? É por isso que no culto sente a presença de Deus, fogo puro, eu te amo, eu sou apaixonado. Aí sai da porta para fora, vira a esquina, chega em casa, eita. Eu não estou dizendo, preste atenção aqui. Preste atenção, amados, eu não estou dizendo que os sentimentos, eles não fazem parte, tá certo? Da nossa constituição, e nós não desprezamos os sentimentos positivos, mas não são eles que devem decidir os rumos da nossa vida. São os valores, convicção de fé, que Deus disse, né? Não é pelo que eu vejo nem pelo que eu sinto, é pelo que eu sei em Deus. É pela convicção nas Escrituras Sagradas. Ainda que eu não sinta que Deus está trabalhando em meu favor, ainda que eu não sinta a graça de Deus, mas Ele me ama, eu sei quem Ele é, eu confio no caráter dEle, ainda que eu não estou experimentando o seu poder como eu queria, mas eu confio no caráter de Deus, porque é relacionamento, né? Então essa construção que a gente precisa fazer. Eu ia falar alguma coisa aqui, esqueci, mas enfim, não esqueci nada. 1 João, capítulo 3, verso 20. Eu preciso dar um embasamento na minha fala aqui, né? Falei. E não mostrei o artigo, né, Estevão? Preciso mostrar o artigo, né, mano? 1 João, capítulo 3, eu acho que é o verso 20, a respeito do coração. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Se o coração está culposo, se o coração está carregado de culpa, se você não sente o perdão de Deus, se você não está como queria, né, os sentimentos aí, mas saiba que maior é Deus do que os sentimentos que rondam o nosso coração, que afetam o nosso coração. Eu não sou regido pelo que eu sinto, e sim pelo que eu sei em Deus. Então, se o teu coração te condena, maior é Deus. O Evangelho de Deus, como você falou, que fala, se você sentir paz no seu coração, como é que fica essa história? Sentir paz? Eu já entrei em conflito por causa disso. Seu coração é enganoso. A gente não deve deixar ser regido por ele, pelas emoções. E como que você, eles falam, se você sentir paz, você pode seguir. Então, eu vejo um monte de gente dizendo que está em paz, mas a conduta é pecaminosa, a relação é tóxica. Então, o coração, ele não pode ser, não pode definir os rumos da nossa vida. Não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei, é a convicção, o que Deus fala para mim. Eu creio que isso ainda mais é ligado ao seu relacionamento com Deus, no sentido assim, o seu espírito sente paz, não o coração. Mas as coisas estão ligadas, é uma coisa só. A gente não é dos três? Sim. Não é que tem que estar todos os três? Nem sempre a gente consegue equalizar, seria muito bom, né? Se a gente conseguisse estar assim, ajustando tudo, afinando todas as notas para que o negócio ficasse harmonioso, né? Está sempre em conflito um com o outro. Via de regra tá. A questão é, o que eu quero pontuar, cuidado, amados. Quando a gente for orientar uma pessoa para levá-la às bases da convicção, dos valores, das virtudes, das verdades da palavra de Deus. O que é certo, eu faço. Eu não faço porque eu sinto que eu devo fazer. Mesmo não sentindo, eu faço. Quantos sentimentos que nós temos, por exemplo, em relação ao cônjuge? Que nem sempre é amor, carinho, né? Desejo, assim, né? Aquele afinado. Não, amado, o sentimento é de raiva, indignação, tantos outros sentimentos, né? Não é verdade? Eu estou mentindo aqui? Mas o que a gente faz? A gente se comporta como o amor diz que a gente tem que se comportar. Eu posso estar com raiva, mas eu não trato a partir da raiva. Eu trato a partir de uma construção de Deus na minha vida, pelo caráter e a natureza que eu recebi, que é de um comportamento de gentileza, embora o coração quer esganar.
né? Mas a gentileza é o fruto de um caráter. Porque se a gente for regido por emoções, mata meia dúzia antes do meio-dia. Mas eu sinto mais. Esse não faço, né? Exato, porque o mal está em mim. Então, muitas vezes, amados, a gente é ensinado a fazer as coisas quando sente, né? Exato, o coração do homem é enganoso. A gente precisa retrabalhar essas questões aqui, tá? Então, só para a gente estar concluindo aqui, 5 minutos eu concluo? Conversa de pregador, né? A gente precisa remover, então, essa culpa, né? A vergonha. Se tem um negócio que é complicado, é assim, por que a gente se envergonha? Tem motivos diferentes e tal, lógico, mas por que a gente se ofende? Porque a gente não é humilde o suficiente. Fiquei ofendido. Não sou humilde o suficiente. Não é? Por que a gente se envergonha? De quem? Porque se com Deus o negócio está resolvido, que vergonha é essa diante das pessoas se Deus me absolveu? Não é? A gente precisa entender, amados, todas essas questões. Então a gente precisa remover esses pensamentos de culpa, de vergonha e tudo mais, tá? Deve-se oferecer uma nova moldura de vida, né, à pessoa sob a perspectiva de Deus. Então, assim, a pessoa está vivendo daquela forma, existe um quadro diferente, uma moldura diferente que você precisa se enquadrar e viver dessa forma. Porque se você continuar vivendo dessa forma, vai dar ruim. É disfuncional. Sabe o que é uma coisa disfuncional? Não é que não funciona, é que funciona de uma maneira perigosa, que vai quebrar qualquer hora dessa de novo. Vai quebrar. Disfuncional é isso, não é que não funciona, vai funcionando. Vai comendo peça, vai acabando aqui com a engrenagem, vai superaquecendo aqui o fio e tal, está funcionando, mas isso uma hora vai dar ruim, uma hora isso vai quebrar de novo. A questão é, quando são com as máquinas, com essas questões tudo, vai lá e troca a peça. Quando é com a alma, qual é a peça que troca? Não é? Então viver de uma maneira disfuncional não tem jeito. A gente só vai ficar enxugando gelo. Fala, a vida proposta é essa daqui. Não vou viver. A gente não pode fazer nada a não ser propor aquilo que Deus propõe, né? Nós não temos remédios falsos para doenças verdadeiras. Isso não existe. Tem um placebo aí, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que não há. A proposta de Deus é aqui, você tem que... A vida é essa. Se não quer viver a vida que Deus propôs, amados, não tem jeito. Não existe uma opção de vida. Aliás, não existe uma vida além da vida que Deus propõe. Não é vida, é subvida. Portanto, é morte travestida de vida, que é a vida que as pessoas vivem, que não é aquela proposta por Deus. E não adianta, se insistir nisso, não vai dar certo nunca. Ou a gente aceita a proposta de Deus de viver, que é única, que é uma só, é perfeita, ou a gente vai viver sempre numa dificuldade enorme, porque as pessoas querem viver como elas querem, mesmo dizendo que servem a Deus. Não vai dar certo nunca, amados. Jamais. E Deus propõe, Ele estabeleceu uma relação. Ele diz, essa relação. Eu não tenho uma alternativa para ninguém. Para ninguém. Aqui, bênção, maldição, vida, morte. Deus diz assim, eu sugiro que você vá pela vida. Né? Então, assim, não tem uma terceira via. Ele deu uma colinha ainda, né, pra gente. Sim. Exato. Ideia aí, E a gente precisa, né, então, emoldurar, a gente deve oferecer, na verdade, essa nova moldura para... Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.